Olá, tudo bem? Debentures é o assunto de hoje. Debentures é o assunto de hoje. Eu estou muito feliz de gravar esse vídeo para você, mas antes eu quero dizer para você o seguinte: eu não vou explicar passo a passo como você investir em debentures, como eu faço na sua escola de finanças. Ah, Pedro, por que você só fala da teoria aqui no YouTube? Não, eu não falo tanto só de teoria assim, tá? Porém, eu passo a maior parte dos conceitos aqui no YouTube para complementar as práticas que a gente coloca lá na escola de finanças, que tem um conceito, lógico, né? Que é bem completo, porém a prática a gente deixa lá. Por que você não deixa a prática aqui no YouTube sempre, Pedro? Só de vez em quando? Simples, porque as pessoas não param no YouTube para ver curso. As pessoas param no YouTube para aprender alguma coisa nova, para pesquisar alguma coisa e aprender um determinado conceito, aprender um determinado como funciona um determinado produto de investimento, como funciona uma determinada parte do mercado. Então, aqui no YouTube, no Facebook, no nosso blog, etc, é tudo bastante conceitual. Agora, você quer a prática? Você quer a prática mesmo? Cai para dentro da escola de finanças. É o primeiro link que está aqui na descrição. Vai valer a pena pra caramba, tá certo? Vamos lá então, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Objetivo das debêntures. O objetivo de uma debênture é a captação de recursos de médio e longo prazo para sociedades anônimas não financeiras de capital aberto. Olha só que legal. Sociedade anônima não financeira de capital aberto. Se for uma sociedade anônima de capital aberto, mas que seja financeira, não pode ter debênture. Não pode, ai, ai, ai. Agora, se é uma SA não financeira e de capital aberto, aí pode ter debênture tranquilamente. Então, se você parar e pensar, poxa, Pedro, mas não é SA, ou seja, qualquer empresa aí grande pode ter uma debênture, por que a empresa X tem e outra empresa Y não tem? Vai ver, ela se encaixa num desses fatores que eu acabei de dizer para você. Ou ela não tem o capital aberto, ou ela é uma instituição financeira, ou não faz parte da estratégia dela captar recursos através de uma debênture, não é verdade? Vamos continuar. Padronização. Não existe padronização das características desses títulos. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Presta muita atenção, anota tudo que os próximos slides vão te mostrar, tá? Presta muita atenção, porque essa parte é a parte mais importante. Normalmente no mercado de investimento é tudo organizadinho, né? A gente sabe qual é a regra, lá. Olha, o título público funciona assim, você pode comprar essa fração, ele está atrelado a isso, está atrelado àquilo, o pagamento vai ser semestral, o pagamento vai ser no montante acumulado no final das contas, pagamento no vencimento, venda antes do prazo, venda todos os dias úteis, antigamente era quarta-feira, agora todos os dias úteis. Beleza, a gente tem isso em diversos produtos de investimento. CDB, a gente tem um contrato, a gente tem prazo, a gente sabe se pode vender depois de 60 dias, tem que manter até o final do prazo, etc. Agora, na debenture, a debenture, a banda toca de um jeito diferente e o samba às vezes fica atravessado. Você vai entender. Vamos lá. Qualquer prazo de vencimento pode ser incluso dentro de uma debênture. Qualquer prazo de vencimento. Não interessa se vai ser semana que vem, mês que vem ou daqui a um ano, 7 anos. Qualquer prazo de vencimento. Amortização, ou seja, o pagamento do valor nominal, ela é programada na forma anual, semestral, trimestral, mensal, esporádica, enfim, no percentual que a emissora quiser. O que a emissora decidir, quem é a emissora, Pedro? É a Globo? Não, é a emissora do título debênture, tá ok? Do título privado debênture. Então, o que a empresa que está emitindo o título privado aí debênture resolver, está resolvido. Se ela quiser te pagar 7,88% todo mês, tudo bem. Se ela quiser te pagar nesse mês, depois semestralmente, trimestralmente, dependendo do. Ela bota o que ela quiser nessa questão de amortização para qualquer título dela, tá? Lembrando que vale a pena você prestar atenção que fechado um contrato, aquilo dali está valendo. Eu estou falando que não existe padronização de um título de debênture para o outro. Agora, não é bagunça do tipo, comprei um título de debênture aqui da empresa XYZ. E aí, eles estão me pagando, o acordo era eles me pagarem mensalmente. Aí, do nada, eles resolvem pagar uma porcentagem maior por semestre, por exemplo. Não é assim que funciona, entendeu? A gente tem que pegar na contratação e definir esses fatores que eu estou dizendo para você. Primeiro eu já disse do prazo, agora eu estou te falando da amortização. Só que é algo despadronizado. Vai variar demais de empresa para empresa, de título para título, e vamos seguir, que tem mais coisa. Remunerações através de correção monetária ou de juros. Remunerações através do prêmio, podendo ser vinculado à receita
ou lucro. Então a gente tem essas três formas de rentabilidade na debênture, a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouco mais para frente, mas só para, enfim, já dar uma overview, né, uma vista sobre isso. Primeiro é a amortização. Pode ser em qualquer prazo, em qualquer porcentagem, a empresa que decide isso e a gente engole se a gente quiser. A segunda é com a valorização dos juros ou então da moeda, a valorização da correção monetária, certo? E em último lugar, através de prêmio, que pode estar atrelado ao que, Pedro? Atrelado ao que a empresa, ao resultado da empresa, tá? Ao balanço da empresa, ao resultado da empresa, à lucratividade da empresa. E aí você tem então esse resultado aí e pode ser rentabilizado por isso. Pode ser rentabilizado por 2 desses, pode ser rentabilizado por 3 desses, ou pode ser rentabilizado por um desses só. Quem que vai decidir isso? A empresa, não é você. Então, você compra um título que a empresa já decidiu e padronizou aquele título daquele jeito para você. Se ela quiser no próximo título fazer de um jeito totalmente diferente, ela está hábil a fazer, certo? Não tem problema nenhum ela fazer isso. Vamos continuar. Direito dos debenturistas. Além das 3 formas de remuneração que eu acabei de dizer, o debenturista ele pode desfrutar de outros direitos que também são atrativos, desde que estejam na escritura. Como eu disse para você, tem que estar no contrato, tem que estar preto no branco, certo? Conversão da debênture em ações da companhia, são as famosas debêntures conversíveis. Você compra uma debênture e essa debênture pode se converter em ações dessa companhia que você acabou de comprar. Uma outra forma é a garantia contra o inadimplento da emissora. Ou seja, se a empresa, por ela ser uma empresa que não possui nenhuma garantia, ela é uma empresa que está no mercado, o mercado pode subir, o mercado pode descer, a empresa pode falir, tem a questão do risco de governança, tem o risco sistêmico, mas também tem o risco não sistêmico e todos os outros riscos que a gente falou aqui, a maioria deles se aplica nesse caso, como o risco de liquidez, ou seja, você tentar vender o ativo e a empresa não ter o dinheiro para te pagar, o risco de crédito e alguns outros riscos. O risco de mercado pode ser, como pode não ser, dependendo de quão prefixada é essa taxa ou pós-fixada. Então você tem alguns riscos bem interessantes aí, se a gente pode dizer assim. Só que olha que legal, algumas empresas, no momento que você compra, elas podem te oferecer como um atrativo uma garantia contra o inadimplento dessa própria empresa. Ué, Pedro, mas isso não seria um atestado de que essa empresa tem uma saúde financeira ruim? Não. Isso seria um atestado de que essa empresa tem uma responsabilidade financeira com os investidores dela. Por quê? Porque toda empresa, seja grande, seja pequena, corre riscos de falência. Corre riscos sistêmicos e riscos não sistêmicos. E se você não está entendendo sobre isso, assiste o vídeo sobre risco aqui. Risco sistêmico também, risco não sistêmico. Então, é muito importante que você entenda isso. Não é atestado de culpa no cartório, como alguns diriam. Não. É atestado de responsabilidade financeira para os seus investidores. Você está garantindo que aquele investidor não vai ter perda. Porque se fosse assim, se a gente pudesse usar essa mesma mentalidade, eu diria da média, né, no caso medíocre, a gente pensaria o quê? Poxa, então se a LCI tem um fundo garantidor de crédito, é porque a instituição financeira também corre risco de falir? Porque para que precisa de garantia se é uma instituição sólida? Não é verdade? Então, já que a gente não pode aplicar em todos os casos, a gente não aplica em nenhum. Tá certo? Já que a gente não pode aplicar em todos os casos, a gente não aplica em nenhum e a gente deixa cada um para um caso diferente. Nesse caso daqui, se a empresa oferecer para você que está comprando uma debênture uma garantia contra a própria inadimplência, parabéns. Essa empresa é financeiramente responsável. Não é uma norma, como quase nada na debênture é, né? Vamos combinar. Porém, pode acontecer. E quando acontecer, é um atrativo. Comemore. Vamos lá. Curiosidades aqui para a gente poder acabar esse vídeo. O valor total das emissões de debêntures de uma empresa não pode ultrapassar o seu capital social. Pedro, como é que eu descubro qual é o capital social da empresa, então? Bom, você não precisa, tá? Mas se você quiser, é só você digitar capital social e bota o nome da empresa. Como a empresa tem capital aberto, como eu já disse no nosso vídeo sobre SA fechada e SA aberta, você tem como saber qual é o balanço dessa empresa. A contabilidade dessa empresa é algo aberto, né? Algo público. Então você tem como descobrir isso, tem como descobrir o capital social. E aí é legal você pensar, poxa, essa empresa ela emitiu aí, sei lá, 10 debêntures diferentes. Ela não pode emitir mais debênture do que o capital social dela própria. Não pode ultrapassar o capital social dela própria. Ah, Pedro, o que? A quantidade de debênture? Não, o valor das emissões da debênture. Tá ok? Então é basicamente isso que eu tinha para falar de debênture. Como eu disse, um vídeo bem conceitual, mas é interessante para te dar um clique, para te
enfim, para tirar algumas coisas desnecessárias que você estava ouvindo de debênture por aí. E, enfim, isso é o que você precisa saber para começar a se interessar por debênture. Na prática mesmo, vamos falar sobre isso um pouco lá dentro da área da escola de finanças, na verdade, e a gente pode conversar um pouco mais sobre isso lá dentro e colocar as coisas para acontecer. Porém, aqui é o conceito, e esse conceito já serviu bastante para você aprender diversas coisas novas. Um grande abraço para você, eu te vejo na Escola de Finanças ou amanhã, aqui às 9 horas da manhã. Eu espero que sejam os dois. Tchau, tchau!